Eu tenho na linha, com muito prazer, um dos momentos mais importantes deste programa, um dos maiores, um dos melhores advogados criminalistas desse país, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Cacai está em Sergipe e vem para um evento importantíssimo, chama a sua atenção. Cacai, advogado criminalista, um dos mais notáveis criminalistas desse país, está em Sergipe para um evento importantíssimo. Sobre esse evento, nós vamos falar daqui a pouco aqui no programa. Cacai defende como advogado também alguns dos investigados, dos mais notáveis, final na Lava Jato, e tem teses do direito nas suas defesas que merecem, no mínimo, um estudo por parte de quem opera o direito ou de quem pretende ser operador ou operadora do direito. Doutor Antônio Carlos de Almeida, meu querido Cacai. Cacai, bom dia para você, tudo bem? Gilmar, alegria enorme falar com você, com seus ouvintes, falar com o Sergipe. Para mim é uma honra poder falar não só no seu programa, mas também posteriormente lá na OAB. Eu estou à disposição de vocês para trocarmos ideias sobre esse tema tão hoje fascinante, quais são os efeitos da Lava Jato, quais são os excessos da Lava Jato e quais são as vantagens da Lava Jato. Antônio Carlos de Almeida Castro, querido Cacai, antes de falarmos sobre a Lava Jato, de que evento participa hoje o criminalista Cacai aqui em Aracaju? Olha, eu fui convidado e aceitei com muita honra para falar um pouco sobre as prerrogativas do advogado criminal. Nós estamos vivendo um momento no país muito especial, um momento que eu reputo monotemático, onde existe claramente um viés punitivo na sociedade, e é importante que os advogados jovens tenham a noção da importância do advogado na sociedade, na defesa não só do cliente, mas da sociedade como um todo. E vamos falar um pouco quais são esses direitos e nossas prerrogativas, porque eu tenho dito, Brasil afora, que existe uma tentativa de criminalizar a conduta do advogado, e isso é muito negativo, como um todo, não só para a classe, mas também para o cidadão que precisa muitas vezes do trabalho do profissional. Então nós estamos aí para discutir esta questão. Cacai, você defende quais os investigados na Lava Jato que você está defendendo enquanto advogado? Olha, eu posso dizer os nomes que estão na imprensa, porque é sempre ruim falar o nome da pessoa que está sendo investigada. Isso, que já foram publicizados. Sou advogado do Romero Jucá, sou advogado da Rosiana Sarney, ajudo o Aécio também nessa questão, e o senador Lobão. Eu tenho realmente vários clientes que estão de uma forma ou de outra sendo investigados nessa operação. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a propósito, pediu, e houve vazamento da informação para a imprensa, a prisão de Sarney, de Romero Jucá, de Renan Calheiros. O seu entendimento, ao fazer esse pedido e com o vazamento da informação para a imprensa, ele andou de braços e abraços com o direito? Houve uma barbeiragem do procurador? Olha, é um caso extremamente grave. Você bem focou, houve um vazamento, do meu ponto de vista, além de ser criminoso vazamento, esse vazamento teve a intenção de acuar ou de pressionar o Supremo Tribunal Federal. É claro que o ministro Teori, ministro do Supremo Tribunal, ele não se sentirá de forma alguma pressionado pela característica de responsabilidade que ele tem do cargo e por ser um homem absolutamente seguro e ético. Mas há uma tentativa por trás disso de jogar a sociedade brasileira contra o Poder Judiciário. Ou seja, fazem um pedido, eu desconheço, eu sou advogado do presidente Sarney e sou advogado do Romero Jucá, e por incrível que possa parecer, eu desconheço ainda o fundamento do pedido. Como esse pedido, ao que parece que consta na imprensa, entrou há 3 semanas e não foi deferido, o que aconteceu? Vazaram para poder fazer essa pressão. Ao vazar, imediatamente, eu entrei com a petição
porque é claro que as medidas cautelares elas não podem ser dadas acesso ao advogado. Mas a partir do momento que há um vazamento criminoso, dirigido, um vazamento que busca pressionar o judiciário, é claro que aí a defesa tem que ter o acesso pleno ao que está posto no inquérito. Um ex-ministro do Supremo, Rosino Donato, dizia que, por paradoxal que possa parecer, o primeiro direito do cidadão é ser bem acusado, é saber do que está sendo acusado. Imagine um ex-presidente da República, um senador importante, o presidente do Congresso, tentando ter acesso àquilo que já está na mídia de uma forma fragmentada, de uma forma dirigida, sem conseguir esse acesso. Imagine então o que não sofre um cidadão comum que às vezes não tem acesso sequer a um advogado para pleitear o seu direito. Então, casos emblemáticos como esses, eles servem para fazer essa reflexão. Interessa à sociedade um movimento que eu diria de espetacularização do processo penal? Eu penso que não interessa. Eu desconheço os motivos, mas o que saiu na imprensa, aquilo que foi gravado, que foi depois divulgado pela televisão e pelos jornais, absolutamente justificaria um pedido de prisão. Ali não há nenhuma tentativa de obstrução à justiça. São senadores falando de projetos, por sinal, num momento extremamente grave, porque este Sérgio Machado, um ex-senador, ele vai ao hospital, onde está o Hospital de Sarney, ele vai à casa do presidente do Senado e faz uma gravação clandestina. Eu pedi ontem à noite ao Supremo Tribunal para fazer uma investigação não só sobre o vazamento, mas também sobre as circunstâncias em que esse cidadão foi fazer estas gravações clandestinas, que são provas que não valem tecnicamente. Mas será que ele estava instrumentalizado por algum agente público? Porque ele chama a discussão, ele provoca, ele fala mal do Janot para que o Renan pudesse concordar com ele. Então, é um assunto muito grave, muito delicado. O que nós estamos pedindo é o mínimo, que é o acesso a toda a documentação para que o Janot se baseou para fazer esta denúncia. E eu acredito que não há absolutamente nenhum motivo para prisão. Imagine, eu estou nesse momento tendo a honra e o prazer de me dirigir aos sergipanos no seu programa. Pois é. E vou fazer, se perguntado, tanto elogios à Operação Lava Jato, quanto críticas ácidas aos excessos. O excesso de prisão preventiva, o excesso do prazo das prisões preventivas. A prisão preventiva virou regra. Vou fazer crítica quanto ao excesso das delações. E eu pergunto, com isso eu estou de alguma forma tentando obstruir a Lava Jato? O direito à crítica e opinião é um direito que não pode existir frente a esta operação? Isso é que eu chamo a reflexão dos seus ouvintes. Estou entrevistando o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que está aqui em Sergipe. Ele hoje, às 5 horas da tarde, às 17 horas, vai proferir palestra sobre a ampla defesa, um evento promovido pela OAB, lá na Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe. Cacai, eu pergunto o seguinte: quando o juiz federal mais renomado desse país hoje, até mesmo do que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, ele vazou os áudios das gravações de conversas, incluindo o ex-presidente Lula e a presidente hoje afastada Dilma Rousseff. Ele também agrediu o direito, ele provocou, ele forçou a barra para uma prisão ou para que não houvesse a confirmação de Lula como ministro de Dilma? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu costumo elogiar muito a competência, a seriedade e a dedicação do juiz Sérgio Moro, embora discorde da visão do direito dele, até mesmo da visão do mundo, mas acho que o fato dessa espetacularização da Lava Jato fez com que o juiz Sérgio Moro virasse uma celebridade nacional, uma quase referência para todas as pessoas do Brasil. Capa das revistas, o homem do ano, e tudo isso é muito ruim para o judiciário. O judiciário tem que ser imparcial, agir em silêncio e seguindo a lei. E o juiz Sérgio Moro, embora muito competente, é um homem normal, como qualquer um de nós. Então você tem a questão da vaidade. Você passa a ter uma certa parcialidade no processo
o que é fatal para o processo, seja penal, seja qualquer tipo de processo. Então, me parece muito claro que aqueles vazamentos foram de forma indevida. Eu não ousaria dizer que foi feito de forma muito pessoal para poder não perder naquele momento a competência que tinha para poder expor o ex-presidente Lula, porque aí seriam perscrutar motivos da intimidade dele. Mas eu tenho certeza que juridicamente ele errou. Eu não tenho dúvida, existe inclusive um processo no CNJ. Eu até entendo que isso não deve ser motivo para uma reprimenda maior, mas um motivo para reflexão. Quer dizer, se nós temos o foro especial, você pode discordar dele, mas nós temos que seguir a Constituição. Você pode ter um debate para retirar o foro. Por sinal, eu entendo que a decisão do ministro Gilmar, do Supremo Tribunal, que impediu a posse do presidente Lula naquele momento, também foi absolutamente, no meu ponto de vista, ilegal. Mas aí são discussões jurídicas que você pode levar ao pleno, por isso o direito não é uma ciência exata, às vezes você leva ao pleno e fica 6-5, pleno do Supremo Tribunal. Mas a decisão de vazamento do juiz, ela é claramente ilegal, claramente ilegal. Eu acho que essa espetacularização do processo penal é muito negativa. Eu sou, por exemplo, um crítico desses momentos em que, depois de cada operação, a Procuradoria da República, a quem eu rendo minhas homenagens pelo excelente trabalho que está fazendo em muitos dos momentos, nesse momento do Brasil, e a Polícia Federal, eles fazem um programa de televisão explicando a denúncia por 1 hora, 2 horas. Ora, naquele momento está apresentando uma denúncia, o cidadão sequer é réu. E ainda se fosse, ele teria o direito de não ser exposto de forma humilhante e vexatória para toda a população brasileira. Naquele momento ali ocorre o fim da paridade de armas. Há um preceito constitucional que a defesa tem que ter o mesmo espaço, o mesmo valor da acusação. Assim é que se faz o Estado Democrático de Direito. No momento em que você dá 2 horas para a acusação, expor a vida da pessoa com detalhes, mostrando cheques, detalhes de conta, detalhe íntimo da vida daquela pessoa, o que você está fazendo, na verdade, é um pré-julgamento. É julgando aquela pessoa antecipadamente e jogando a população contra essa pessoa. E depois, no momento em que isso for levado a julgamento, fica mais difícil para o Poder Judiciário simplesmente afastar alguma prova ilícita ou simplesmente absolver a pessoa, porque já há um pré-julgamento. Eu entendo que essas entrevistas que são dadas, elas são ilegais, são inconstitucionais e atentam contra o estado de dignidade da pessoa. No mínimo, se fosse dado 1 hora para essa exposição, teria que ser dado 1 hora para a defesa, para que houvesse a paridade de armas. Mas esses são percalços que nós estamos enfrentando e que são graves, porque expõem e atentam contra a dignidade da pessoa, mas que, na realidade, caiu no gosto da população brasileira. Então, nós somos hoje advogados criminais que enfrentamos uma procuradoria muito competente, a Polícia Federal competente, um juiz extremamente habilidoso, e, infelizmente, estamos contra a opinião pública. É um momento complicado para a advocacia criminal. Mas esse é o nosso mistério, essa é a nossa função. Eu tenho só o fato de eu estar podendo falar para vocês, para uma reflexão dos seus ouvintes, eu acho que vale a pena. Cacai, voltando à pergunta, caiu a ligação, retomaram então o contato. Lá na Avenida Paulista, numa das manifestações públicas ocorridas recentemente, o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, foi aplaudido, foi ovacionado como investigador e agradeceu pela manifestação pública como investigador. O juiz investiga ou julga? Evidentemente que não pode investigar. Por isso é que eu digo que essa espetacularização faz mal à democracia, ao Poder Judiciário e às pessoas que estão envolvidas. O juiz tem que ser o mais imparcial possível. O juiz que fala muito, fala dos autos. O juiz que dá opinião, que de certa forma fica parcial e é tratado como investigador, significa claramente que o sistema está errado. E eu tenho muito medo dessas manifestações públicas muito explosivas. Por exemplo, nesse mesmo evento, outra pessoa que foi ovacionada como um herói nacional foi o japonês da Federal. Em Recife, aqueles bonecos, tinham 2 bonecos
de proeminência da Lava Jato. Um era o juiz e o outro era o japonês da Federal, que hoje está recolhido na própria Federal preso. Eu não estou falando nada contra o ministro Sérgio Moro como se tivesse alguma irregularidade. Eu estou criticando essa quase sacralização de pessoas que estão cumprindo um papel corretíssimo, mas que ao transbordar, ao passar a ser visto como investigadores, você fez uma observação muito interessante, muito inteligente e perspicaz, demonstra que o sistema está errado. Não cabe a um juiz investigar no sistema brasileiro. Delação premiada é forçação de barra para que quem está preso entregue outras pessoas que supostamente teriam participado ou participam de determinados esquemas criminosos. Qual é a sua opinião sobre delação premiada? Olha, a delação é um instituto extremamente importante no combate ao crime organizado. O que eu critico é a forma com que a delação está sendo feita no Brasil. Você tem delações a granel. Só nessa Operação Lava Jato nós temos quase 50 delações, inclusive algumas de réu preso, e claramente sem ter o princípio básico da delação, que é a voluntariedade. Todos os textos legais que prevêem a delação diz que a pessoa tem que querer fazer. E não é isso que está acontecendo. Há claramente uma forçação por parte das autoridades para pressionar a pessoa a delatar. Inclusive tem um procurador da República que em um parecer por escrito junto ao STJ disse que as prisões eram feitas para a delação. Isso não é o advogado que está falando, é o próprio procurador da República. E esse cidadão não foi processado pelo Ministério Público, onde se presume que ele tem informações privilegiadas. Eu acho que isso ofende o estado de dignidade da pessoa. Eu acho que a delação é um instituto importante. O que eu faço sempre a reflexão, Gilmar, é o seguinte: todos nós queremos, evidentemente, o combate à corrupção. Eu não admito que juiz algum, procurador nenhum, policial vá dizer que quer combater a corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que os seus ouvintes. Claro. Agora, como combater a corrupção, isso é que vai mostrar que país sairá depois desse combate. Se nós fizermos um combate rigoroso, mas dentro dos limites éticos, respeitando a Constituição, respeitando os direitos do cidadão, o devido processo legal, a presunção de inocência, nós sairemos, talvez demore um pouco mais, mas seremos um país mais fortalecido. Agora, se fizermos esse mesmo combate, com essa espetacularização, com pessoas que estão ligadas à Lava Jato virando heróis nacionais, passando o princípio da presunção de inocência, fazendo a prisão preventiva virar a regra e não a exceção, como em qualquer país civilizado, nós teremos um processo espetacular sob o prisma midiático, mas certamente sairemos do outro lado um país obscurantista. Várias pessoas, principalmente aquelas que são investigadas, por exemplo, agora há uma gravação do Sérgio Machado em que aparece o ex-presidente Sarney, um homem de 86 anos de idade, que foi presidente da República, presidente do Senado, falando em ditadura da toga, que seria a ditadura da justiça. Essa ditadura existe? Na realidade, o presidente Sarney citou uma frase célebre do Rui Barbosa. O Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. O presidente Sarney, que é um homem da Academia Brasileira de Letras, de vasta cultura, citou essa frase para demonstrar uma preocupação, que é uma preocupação recorrente, a qual eu seguramente adiro, dessa questão do Poder Judiciário estar sendo muito ativo, proativo. E vou dizer como é isso, na minha visão. Nós estamos no momento em que o Poder Legislativo está atado. Os seus principais líderes estão sendo investigados, tem que ser investigado, é um direito da Procuradoria, um direito do cidadão, mas são investigações que não terminam nunca, que faz com que o Poder Judiciário fique absolutamente inoperante. O Poder Executivo passa por um momento gravíssimo, onde houve o afastamento da presidente Dilma por estar incompatibilizada com a cidadania brasileira, com o povo brasileiro, por incompetência, e assume um presidente que não tem a legitimidade popular do voto. Então, com o Legislativo e o Executivo combalidos, resta o Poder Judiciário esse papel, no meu ponto de vista, que está superando naquilo que deveria ser um equilíbrio os outros dois poderes.
Ora, o equilíbrio entre os poderes é um dos marcos, da base forte da democracia. Então, essa frase do presidente, citando o Rui Barbosa, é absolutamente correta sob o prisma de fazer pensar. É necessário com que tudo seja judicializado no país? É necessário com que a prisão preventiva passe a ser a regra e não a exceção, como em qualquer país democrático? Agora, usar uma expressão do velho Rui Barbosa para poder dizer que, de alguma forma, o ex-presidente Sarney estava atentando contra a Lava Jato, no meu ponto de vista, é uma visão absolutamente míope. Nós temos que ter o direito, sim, de criticar, nós temos que ter o direito, sim, de dar a nossa opinião, e nós temos que ter o direito de discordar, principalmente com a classe dessa, citando o nosso mestre Rui Barbosa. Então, eu acho que essa reflexão sobre a força dos poderes, a equivalência dos poderes, no momento que nós estamos vivendo, vivemos um país punitivo, um país monotemático, onde só se fala em Lava Jato, só se fala em prisão. Eu sou de uma época, tenho 58 anos, em que a minha geração foi para a rua para pedir liberdade. Hoje a geração vai para a rua para pedir prisão. Tudo isso, do meu ponto de vista, tem que ser feito uma reflexão sobre isso. Cacai, que é advogado criminal, nós teremos hoje uma palestra importantíssima dele, às 5 horas da tarde, lá na sede da Caixa dos Advogados de Sergipe, uma promoção da UAB sobre ampla defesa. Cacai, eu lhe pergunto também o seguinte: no seu entendimento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é mais ministro do Supremo ou militante do PSDB? Não, evidentemente que é mais ministro do Supremo. O Gilmar é um ministro extremamente culto, preparado, e é um ministro que demonstra a sua opinião com muita veemência. Eu realmente prefiro o ministro que não dê tantas opiniões sobre o viés político. Mas eu não posso fazer essa crítica ao ministro Gilmar, porque ele é um homem do seu tempo, ele é um homem atual, um homem que acompanha, tem as preocupações com o país vive um momento dramático. Ele, como presidente do TSE, eu entendo que ele terá e deverá ter um pouco mais de parcimônia nas suas opiniões, porque ele estará exatamente julgando a questão eleitoral. Mas é um grande ministro de uma cultura vasta, de uma cultura humanista. Acho até que no julgamento do Mensalão, ele teve uma postura menos garantista do que aquela que marcava os seus votos. Mas isso acontece nos momentos mais dramáticos do país. Todo o processo muito midiático leva, infelizmente, os tribunais a dar uma inflexão menos garantista. Mas eu admiro muito e respeito muito o ministro Gilmar Mendes. Cacai, sobre as vaquejadas, dando um pouquinho de assunto. O Supremo Tribunal Federal vai julgar se é inconstitucional ou não a realização das vaquejadas, que é um tema que interessa bastante a nós, sergipanos, aos sertanejos, enfim. Você atua também nessa ação. Por que você entende que não é inconstitucional? Olha, quando eu fui procurado pela uma associação para defender a vaquejada, no primeiro momento eu quase não peguei, porque não é muito a minha área de atuação, sou advogado criminal. Mas como eu atuo no Supremo há 30 anos, eu fui estudar o assunto e me apaixonei pelo assunto. Eu sou filho de fazendeiro, filho de vaqueiro, lá do interior de Minas Gerais. Acostumei a criar na roça, sei o respeito que o vaqueiro tem não só pelo boi, mas pelo cavalo. E ao estudar esse assunto, eu vi claramente que a vaquejada não é só um patrimônio cultural, um grande patrimônio cultural, principalmente do Nordeste brasileiro, mas é também um esporte hoje importantíssimo até para a economia de algumas cidades do Nordeste. Então eu falei em nome dos vaqueiros da tribuna do Supremo com muita honra, até com muita emoção, eu diria, e penso que nós vamos conseguir manter a vaquejada no Brasil inteiro. Porque o julgamento, embora esteja 4-4, o ministro Toffoli, quando pediu vista, ele claramente demonstrou que considerava, nós estamos fazendo uma ponderação entre direitos constitucionais. Então existe direito absoluto constitucional. Então nós estamos fazendo a ponderação entre a questão cultural, e também hoje há a questão esportiva, e se há ou não maltrato aos animais. Eu tenho a impressão que nós ganharemos essa questão no Supremo. É evidente para mim, que estudei a fundo o assunto,
que não há maltrato aos animais, pode eventualmente, como em qualquer competição, ocorrer uma fatalidade. Se você, às vezes, eu estava vendo recentemente uma corrida de cavalo e o cavalo quebrou a pata, ou mesmo numa luta qualquer entre pessoas, alguém pode se machucar seriamente. Agora, eu entendo que dizer que há necessariamente o maltrato aos animais é desconhecer a realidade na vaquejada. Inclusive, a ABEVAC, que eu represento, e a própria lei que nós estamos querendo manter a constitucionalidade dela, ela faz uma preocupação detalhada, não só com o boi, mas também com o cavalo, com as pessoas que vão lá, tendo que disponibilizar veterinários para cada vaquejada. Então, eu acho que tornar a vaquejada inconstitucional seria apenas tirar da legalidade, dar um corte nesses avanços que estão sendo feitos pelas entidades mais sérias, pelos vaqueiros como um todo, para que a vaquejada fique mais humanizada. Eu, no meu ponto de vista, a vaquejada, sem dúvida nenhuma, tem que ser mantida, porque, além de ser essa tradição que começou quando nós não tínhamos cercas nas chapadas e no sertão, e o vaqueiro tinha que pegar o boi às vezes e começou a derrubá-lo pelo rabo. Hoje não, hoje nós temos uma questão muito organizada, com regras muito fixas, com preocupação muito grande com os animais, não só com o boi, mas com o cavalo. E principalmente essa é uma atividade que talvez seja, como bem disse o ministro Gilmar Mendes ao votar favorável a gente, talvez seja em algumas cidades o único esporte, a única atividade, não só aquela que leva a renda às cidades menores, mas também que leva o lazer, que leva o prazer, uma coisa lúdica. Então eu acho importantíssima essa defesa, eu fiz essa defesa com muita honra, estou continuando a fazer. Estive ontem com o ministro Toffoli, que pediu vistas, pedindo a ele para ver se consegue levar ainda esse semestre para que nós possamos definitivamente ganhar essa causa e dizer aos vaqueiros e aos admiradores da vaquejada no Brasil inteiro, especialmente no Nordeste, que essa é uma atividade lícita, que essa é uma atividade cultural, esportiva e muitas vezes necessária para aquele que gosta da vaquejada. Eu fiz essa defesa e faço essa defesa com muita honra, com muito orgulho e com muita confiança que vamos ganhar. Isso, uma penúltima pergunta. O presidente do Senado, voltando ao tema inicial, Renan Calheiros, o ex-presidente da República e ex-presidente do Senado, José Sarney, o próprio Romero Jucá, ex-ministro e atual senador da República, eles, nas gravações de Sérgio Machado, voltando a falar sobre elas, eles tentaram realmente encontrar uma maneira de barrar o prosseguimento da Lava Jato ou prejudicar a operação? Olha, eu não consigo encontrar uma única frase que possa ser analisada, desde que vista de uma forma isenta, jurídica e não personalizada, que demonstre isso. Não há uma tentativa. Na verdade, o Sérgio Machado, ao gravar clandestinamente, você imagina o que é ir a um hospital gravar um homem de 87 anos de idade com quem ele privava a intimidade. Ele era amigo do Sarney. Amigo não, ele se dizia amigo. Ele vai e fala mal do Renan. Ele fala, olha, do Janot. Ele fala, olha, o Janot acha que eu sou a pessoa que pode chegar a algum tipo de mal feito por vocês. Tudo ele tentando tramar e tentando levar as pessoas a falar mal. Nem assim. Há uma única frase que possa ser analisada, se contextualizada com obstrução. Fala-se lá em conter a sangria. Qual era a sangria? Ora, o Romero Jucá, naquele momento, estava organizando o impeachment. Ele, na visão dele, o Brasil estava sangrando por todos os poros, tanto é que passou o princípio do impeachment e foi afastado da presidenta Dilma. Isso não dizia respeito à Lava Jato. Depois fala-se que é necessário mudar a lei para que possa mudar essa orientação do Supremo da prisão a partir do 2º grau. Isso é uma discussão jurídica que eu mesmo já escrevi sobre isso na Folha de São Paulo. Aonde é que está uma tentativa de obstruir a Lava Jato, de paralisar a Lava Jato? Será que um senador da República não pode falar sobre um projeto de lei, que é a obrigação dele, para isso ele é eleito? Será que um senador da República não pode ter uma opinião, ainda que fosse divergente, se tivesse uma frase no seguinte sentido: eu acho que a Lava Jato passou de todos os limites. Felizmente não há.
Se tivesse, eu acho que sairia a prisão. Mas, na verdade, é um erro da interpretação. Eu estou dizendo aqui, para todo o povo sergipano, no programa de má audiência, e digo com a maior tranquilidade. Eu acho que existem limites no processo da Lava Jato que foram extrapolados. E digo quais são: o excesso na delação, o excesso nas prisões preventivas, o tempo excessivo das prisões preventivas, essa condução coercitiva, que não existe previsão legal. Eu pergunto, essa opinião minha, como advogado, como cidadão, que tem o interesse de fazer essa discussão na sociedade, de alguma forma eu estou tentando obstruir a Lava Jato? Seria absolutamente voltar ao estado das trevas, ao obscurantismo. Ora essa, eu tenho o direito de fazer o meu comentário jurídico. Nunca, em tempo algum, eu faria qualquer movimento para atrapalhar qualquer investigação. Eu sou advogado, devo respeito às leis e à Constituição. Agora, eu tenho a obrigação, e até eu diria o dever, de fazer as minhas críticas jurídicas, porque eu sou um homem que tem uma visão, pelo menos eu tenho uma proximidade privilegiada. Eu convivo com esses inquéritos. Eu observo esses inquéritos, eu observo as ações, seja do Ministério Público, seja da polícia e do juiz. Não há, naquelas gravações, nenhum sinal de que eles estivessem tentando obstruir a Lava Jato. São conversas entre senadores da República, conversando com um amigo, esse senhor Sérgio Machado, ao entrar na casa desses senadores, falava: vou deixar meu telefone na porta, porque estão gravando tudo. Quer dizer, fazia uma coisa para tentar induzir o cidadão a falar o que ele queria ouvir, ou que talvez algum agente público, indevidamente, ilegalmente, pediu para ele gravar. Só que ainda assim, não há nenhuma frase que justifique a obstrução. Nós não podemos começar a ter crime de opinião no país. É muito grave essa acusação. O senhor defende também o senador Aécio Neves. Por que o senador Aécio Neves está sendo investigado? Na realidade, eu sou amigo do Aécio e, como advogado, estou sempre junto com ele, mas nesse momento não há uma necessidade ainda de um advogado na linha de frente. O Aécio é citado por questões antigas, do meu ponto de vista, que já saíram na imprensa e que já foram, também penso eu, devidamente esclarecidas. Fala-se de uma questão de Furnas, que é uma velha história política, onde não há nenhum tipo de comprovação, e nem há fato novo. Eu até entendo que o ministro Gilmar estava correto ao pedir mais informações, porque não haveria necessidade de abrir esse inquérito. Mas hoje em dia, sempre que aparece o nome, deve-se abrir o inquérito para que não reste dúvida. Então, o que existe de investigação contra o Aécio, essa é uma questão de Furnas, que é uma questão vencida, que já foi inclusive enfrentada e arquivada pela Justiça, e a palavra de um delator que diz que numa determinada CPI dos Correios, ele teria pedido para que demorasse alguma questão relativa durante a CPI dos documentos apresentados do Banco Rural. Ele mesmo conseguiu uma documentação que comprova que não houve esse movimento, mas eu entendo que é salutar. Se há uma denúncia, o que serve a delação? É para começar a investigação. Infelizmente, no Brasil, a delação, a palavra vira verdade absoluta, passa a ser prova. Então, se há um delator que faz uma menção, o homem público tem que se dispor a ser investigado. Quer dizer, o homem público, ele tem um grau de intimidade muito menor, porque ele deve satisfação à sociedade, não só aos seus eleitores, mas à sociedade como um todo. Então, não vejo nenhum desdouro nessa investigação, mas também não vejo nada que preocupe ao senador Aécio Neves. Eu tinha anunciado a penúltima, seria a última que eu fiz, mas me permita só mais uma pergunta e uma pergunta final, que é para falar sobre a palestra de hoje. Nós tivemos, antes desses julgamentos relacionados a essas investigações sobre a Lava Jato, deu-se muita notoriedade aos processos envolvendo as pessoas investigadas e, inclusive, algumas condenadas no Mensalão. No caso do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal, a maior parte de seus ministros, basilaram muito seus julgamentos no fato determinado de Klaus Roxen. O senhor acha que
eles misturaram alhos com bugalhos e não souberam interpretar exatamente o que o alemão escreveu? Eu acho que, eu costumo brincar que por falta de conhecimento da teoria, usarem devidamente a teoria do domínio do fato. Porque eu acho que é uma jurisprudência perigosa. Naquele momento havia uma preocupação. Eu fui advogado do Duda Mendonça no Mensalão e felizmente absolvi o Duda Mendonça. Meu cliente foi absolvido no Mensalão. Mas o uso dessa teoria a ferro e fogo gera um problema muito grande para qualquer administrador e para o cidadão como um todo. A partir daquele momento, o simples fato do cidadão ser um governador de estado, ser um político importante numa área, se houver um mal feito na cadeia anterior, nas pessoas que trabalham com ele, ele teria responsabilidade. Eu acho isso um erro enorme. O que eu penso é que essa criminalização da política é extremamente ruim para o país. Hoje, recentemente, eu conversando com um advogado, um rapaz novo, extremamente promissor do Rio de Janeiro, ele dizendo que tinha um grande apelo popular e que pensaram que ele deveria ser, os amigos, a família, no primeiro momento, que ele deveria ser candidato a deputado. Mas depois todos se refluíram, pediram para ele não sair, porque hoje quem entra na política entra numa profissão que já é mal vista, que já é tido como ladrão, que já é tido como uma pessoa que entrou na política para se locupletar. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a estabilidade democrática, porque você afasta da política as pessoas de bem. Essa criminalização a qualquer custo das pessoas que fazem política, nós temos que refletir sobre ela, porque ela fará, porque a democracia pode não ser o melhor governo, mas certamente é o melhor que temos, é impossível melhor do que ele. Então, a partir do momento em que você criminaliza, no meu ponto de vista, sob uma responsabilidade objetiva, que é uma coisa afastada de qualquer processo penal democrático, o cidadão, pelo fato de ser ministro de Estado, ou presidente da República, ou governador de Estado, você cria uma jurisprudência extremamente perigosa, onde você pode levar para a cadeia ou para a execração pública pessoas que não tinham nenhuma relação com fatos criminosos que ele sequer conhecia e que não poderia conhecer pela própria estrutura complexa dos governos e das grandes corporações. Hoje, um presidente de uma empresa, um diretor de uma empresa grande, vive em constante sobressalto, porque se naquele momento em que ele está trabalhando com licitude, com tranquilidade, dentro da empresa ocorre algo indevido e ilegal, ele poderá ser responsabilizado. Para a política, com aquela espetacularização que foi o Mensalão, nós ficávamos 12 horas no ar, era como se fosse uma novela passando, só que aquelas pessoas são reais, não são atores. Eu acho que essa espetacularização fez com que houvesse uma necessidade punitiva, uma necessidade de condenação, e penso que realmente foi feita uma subleitura da teoria do domínio do fato. Meu caro Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, eu tratei dessa forma, você, que é um homem que se deixa tratar por você, inclusive um cantor, canta muito bem, por sinal, e nós o tratamos dessa forma aqui, para torná-lo, inclusive, mais conhecido do público sergipano, não pelo que o leitor dos jornais, das revistas, o telespectador, o rádio ouvinte está acostumado a conhecer, pelo noticiário da imprensa nacional, mas como homem, como humanista que é e como a grande advogado que é. Eu lhe agradeço por ter a oportunidade, todos nós, de bebermos do seu saber, e eu gostaria então, no final, que o senhor convidasse os operadores do direito, os curiosos também do direito, para que possam acompanhar a sua palestra hoje, 5 da tarde, aqui em Aracaju. Osmar, para mim foi uma honra falar com você, falar com o seu público, sei da extensão e da importância do seu programa. E realmente o que eu quero fazer é fazer um debate franco sobre esses temas que têm, de certa forma, prendido a atuação do país, a atenção do país nos últimos dias. Eu teria enorme prazer de contar com os advogados, seja os advogados mais novos, os advogados mais experientes, mesmo com pessoas que não estejam na área do direito, mas que acompanham o dia a dia da política brasileira, porque hoje o Poder Judiciário está junto da política lato sensu, não da política partidária, e eu terei enorme honra em estar com vocês lá hoje às 5 horas. Para mim é um prazer muito grande estar em Sergipe, porque eu penso que essa é a função do advogado também, e do cidadão, poder fazer o bom debate, poder fazer o bom combate
E acho que a grande coisa que eu tenho como advogado é poder ser ouvido. Estando certo ou errado, isso é um outro ponto. Mas poder ser ouvido e estar disposto também a ouvir, eu acho que é uma postura importante de todo cidadão na sociedade. Um abraço, muito obrigado, hein? Disponha. Abraço, obrigado a você e seus ouvintes.